O irmão está sugerindo a gente ler Filipenses 1. Se ninguém tiver uma palavra em aberto. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e de estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E, tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a minha glória abunde por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estais no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis
estar em mim. It's remarkable that this epistle, É notável que essa epístola, which we are familiar with, que muitos estão familiarizados com ela, should speak so much of joy, que fale tanto de gozo, that it should speak so largely of joy and rejoicing, e que fala tanto sobre gozo e sobre regozijo. It is the epistle of Christian experience, É uma normal Christian experience. carta que fala sobre a experiência normal de um cristão. And when we think that the Apostle Paul was in prison at this time, E ao pensarmos em que Paulo estava na prisão nesse tempo que escreveu essa carta, in fact had been 4 years in prison, I believe, when he wrote this epistle, eu até acredito que já fazia 4 anos que ele estava em prisão quando escreveu essa epístola. for him to say in the 4th chapter, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Para ele dizer no capítulo 4, como disse, regozijai-vos no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. If Solomon said that, we could understand it, Se Salomão dissesse isso, a gente poderia entender isso. because he was surrounded with everything that his heart could wish. Porque ele estava rodeado de tudo aquilo que o coração poderia desejar. But Paul was in prison for the sake of the gospel. Mas Paulo estava em prisão por causa do Evangelho. But we do not hear one word of complaint in this epistle that I can see. Mas nós não ouvimos uma sequer palavra de reclamação sobre a sua situação. Quite the contrary. Muito pelo contrário. He is rejoicing in the Lord. Ele está se regozijando no Senhor. I think we all know the background of Paul's visit to Philippi. Eu acho que todos nós sabemos do passado, da história de Paulo com os filipenses. He was bitterly opposed. Ele se opôs firmemente. He was imprisoned. Eles se opuseram a ele amargamente, foi colocado em prisão, He was beaten, foi espancado, but he found an open door there. mas ele encontrou uma porta aberta lá. Lydia was saved, Lídia foi salva, and her family, e sua família também. and the Philippian jailer was miraculously delivered from sin. O carcereiro de Filipos foi miraculosamente livrado do pecado, And an assembly was formed there, e uma assembleia foi formada lá, very close to the apostle's heart. muito próximo ao coração de Paulo. Continually in his prayers. Continuamente em suas orações, And in fact, during Paul's imprisonment, e de fato durante o tempo de prisão de Paulo, I think this was the only assembly that ministered to him in a practical way. eu acredito que essa tenha sido a única assembleia que o ajudou administrativamente com dinheiro, no modo prático de ajudar. And they were not a rich assembly like Corinth. E eles não eram uma assembleia rica como era a de Corinto, They were poor, eram pessoas pobres, but they bore the apostle upon their heart. mas eles carregaram o apóstolo em seus corações, And prayed for him. oraram por ele, And it was a great encouragement to the apostle Paul isso foi um grande encorajamento ao apóstolo Paulo, amidst his suffering. juntamente com os seus sofrimentos. Now there was some friction in the assembly. Mas parece ter havido aqui algumas contradições entre os irmãos nessa assembleia. Not everyone was like-minded in Philippi. Nem todos eram esclarecidos em Filipos. There was some discord there. Parece ter havido alguma discórdia entre eles lá.
But Paul didn't look upon this lightly. Mas Paulo olhou para isso de modo muito suave. And whether it was the case between two sisters, Parece ter havido caso entre duas irmãs, which are given to us in the 4th chapter, que nos fala, é mencionado no capítulo 4, verse 2. versículo 2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. But there might have been other cases too. E pode ter havido outros casos também. And so we turn to chapter 2. Assim nós vamos ao capítulo 2. The apostle gives an exhortation here. E o apóstolo dá uma exortação aqui. Verse 12. Versículo 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. So the apostle was no longer with them to counsel and to instruct them. E o apóstolo já não estava mais entre eles para poder consolá-lo, dar conselhos ou instruir eles. And so he exhorts them E assim então ele exorta-os to work out these problems de that resolver esses problemas were existing in the assembly. que estavam existindo nessa assembleia, In dependence on the Lord. em dependência ao Senhor. It's nothing to do with our eternal salvation. Isso não tem nada a ver com a nossa salvação eterna, But the difficulties that had arisen in the assembly mas as dificuldades que chegam à assembleia were not to be overlooked. não deve ser deixada de lado, vista por cima. They were to be dealt with in dependence on the Lord. Devem ser tratadas na dependência do Senhor. They were exhorted to do this. Eles foram exortados a fazer isso. And so if there's discord in an assembly, Assim, se há discórdia na assembleia, the Spirit of God is hindered in His work. o Espírito Santo fica contido ou retido na sua obra. Ele fica restrito na sua obra. If there is grudges or if there is unkind feelings harbored among brethren, Se existe ódio ou pensamentos de discórdia entre um e outro, it affects the whole assembly. isso vai afetar toda a assembleia. It affects the work of the Lord in that assembly. Afeta o trabalho, a obra do Senhor nessa assembleia. It hinders the gospel. E segura um pouco o evangelho. So that's what the apostle was referring to. Work out your own salvation in this problem. É isso que ele está dizendo, para trabalhar, operar a vossa salvação com temor e tremor. Salvation is not always used in relation to the deliverance of our souls from sin. Salvação nem sempre está ligada somente à salvação da nossa alma em relação ao pecado. Sometimes it's used in regard to the final deliverance of our bodies from sin, from the presence of sin. Muitas vezes ela é falado como a nossa liberação do pecado com respeito ao nosso relacionamento com Deus. Or otherwise, deliverance during our earthly pathway down here. E de outro modo também está mencionado como a libertação dos problemas ou dos perigos que nós encontramos aqui na terra. Seria a salvação do corpo em relação à salvação da alma. Então fala de salvação, pode estar falando do corpo ser salvo, dos perigos do dia a dia, ou da alma salva. Existe a salvação presente, né? Nós dia a dia somos salvos de muitas coisas. Correct? Existe a salvação futura também, e nós seremos salvos da ira futura. Ele nos salvou quando cremos em Jesus Cristo
somos salvos. Nós passamos da morte para a vida, das trevas para a luz. Isso é a salvação que ocorreu quando cremos. Mas nós somos salvos no dia a dia de uma série de coisas, acidentes, perigos, necessidades, somos salvos. E seremos salvos da ira futura, porque nós seremos arrebatados, nós não vamos entrar na ira futura da tribulação ou do juízo final. No versículo 2, Paulo fala: graça a vós e paz de parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A fé cristã é conhecido por o que dá. E Paulo aqui começa falando da graça. A graça de Deus pode mostrar a todo o mundo porque Deus foi tão satisfeito com Cristo Jesus que Ele quer abençoar a todo mundo. Mas o homem no mundo não compreende disso, não tem bom conceito de Deus. Deus é bondoso. O homem muitas vezes pensa que para chegar a Deus tem que mudar-se, tem que fazer muita coisa e tão difícil que não vale a pena. É interessante aqui que em todas as epístolas Paulo começa com palavras semelhantes a essas, graça e paz, etc. Eu creio que nós devemos compreender esse conceito do que é a graça. O mundo pensa que a graça é algum favor que a pessoa tem em si mesmo e por essa razão Deus abençoa, porque é cheio de graça essa pessoa. Assim não, esse pode ser graça em um outro sentido, mas a graça de Deus é doar favor à pessoa que não merece essa graça. Mas mal que seja, mais que a graça de Deus quer mudar e mostrar favor a essa pessoa. Em realidade, Paulo era o chefe dos pecadores. Ele fala de si mesmo nesse término. Por quê? Porque ele perseguiu e matou os crentes, pensando antes de convertir, pensando que estava fazendo bem, mas estava completamente errado. Então, Paulo bem compreendia o sentido do que é a graça. Nós temos que compreender isso. Temos que saber que Deus quer favorecer a nós. E tem feito isso. Mencionar aqui no versículo 1. The apostle unites with him in his greetings. O apóstolo se une aqui nas suas saudações. The bishops and the deacons. Os bispos e os diáconos. Who are they? Quem são eles? Do we have those offices now? Nós temos esses ofícios hoje? We certainly don't have them as ordained ministers.
Por certo, nós não temos eles hoje ordenados, oficialmente ordenados. A bishop or an elder was an appointment by an apostle. Bispo ou elder era alguém apontado pelos apóstolos. Or their delegates, their delegates. Ou eram delegados a essa posição. A deacon was also appointed by an apostle. Diácono também era ordained by an apostle. Ordenado pelos apóstolos. But the brethren chose their deacons, I believe. Mas eu acredito que os santos é que escolhiam os diáconos. The deacon has more to do with the temporal affairs of the assembly. Que os diáconos têm mais a ver com as necessidades temporais da assembleia. But they also had a spiritual capacity. Mas ele também tem a capacidade espiritual. You see that markedly in the case of Philip. A gente vê isso marcadamente no caso de Philip, yeah, who was one of the 7 deacons chosen by the assembly in Jerusalem. Que era dos 7 diáconos que foram apontados pela igreja, pela assembleia em Jerusalém. But after the persecution, mas após a perseguição, he had to leave Jerusalem. Ele teve que deixar Jerusalém. And he exercises the gift of an evangelist. E aí ele começou a exercitar o seu dom de evangelista. So not only did he have an office, but he had a gift. Assim, ele não só tinha ofício, como ele tinha também dom. So remember that these designations here, bishop and deacon, are offices, not gifts. Então, nós temos que notar que neste versículo, bispos e diáconos aqui são ofícios e não dons. There's a definite difference there. There's a difference between that, between gift and office. Há uma grande diferença, uma distinta diferença entre ofício e dom. And these offices were carried on in the local assembly. E esses ofícios eram levados assim na assembleia. Never was there one man put over a diocese. Nunca era o caso de homem tomar conta de toda uma diocese. That came into the church. Isso foi introduzido na igreja. After the apostles. Depois que os apóstolos partiram. But it wasn't scriptural. Mas não era escritural isso. And elders are spoken always in the plurality. There's more than one. Os anciãos são mencionados sempre na Bíblia no plural, mais do que 2. They have to do with the administration of the assembly. Eles têm a ver com a administração na assembleia. But they were apt, if they were apt to teach, it was a benefit. Mas se eles eram aptos a ensinar também, isso era benefício para a assembleia. But not necessarily a teacher. Mas não necessariamente eles eram professores. But a man who had ability, mas homem que tivesse a habilidade, and discernment, discernimento, able to, we might say, direct in the assembly, direct in decisions and so on. E tivesse decisões diretas com respeito na assembleia. And encourage the saints. E encorajar os santos. The deacon was more connected with temporal needs. Os diáconos estavam mais conectados às necessidades do momento, temporais. But they also sometimes had ability to teach. Mas eles também, algumas vezes, tinham a habilidade para ensinar. As we see in Philip. Como vemos em Filipe. But we need to be clear that gift and office are not the same thing. Mas nós precisamos ter isso bem claro para nós.
há uma distinção entre o ofício e o dom. A gift is not confined locally to an assembly. Um dom não é confinado à assembleia local. It is for the whole church of God. É para toda a assembleia de Deus, igreja de Deus. We find in Romans 16 that Phoebe was a deacon, a deaconess. Nós encontramos isso em Romanos 16, que nos fala que Febe era uma diaconisa. But it was not in a public way in the assembly. Mas não era num modo público na assembleia. Are still those who take the place of an elder in the assembly. Mas ainda teríamos que enfatizar isso, que existem aqueles que tomam o lugar de anciãos na assembleia. Those that have the moral weight. Moral weight. Aqueles que têm um peso moral na assembleia. And are recognized in that with that exercise. E são reconhecidos como tendo esse exercício. But not appointed by the assembly. Mas não são apontados pela assembleia para ter essa posição. Or officially put in called an elder, not officially appointed. Mas eles não são oficialmente apontados para aquela função. É maravilhoso ver a oração que o apóstolo teve para esses santos. He bore them on his heart. Ele levava-os no seu coração. It was very mutual because they were remembering him in prayer too. Isso era muito mútuo, né? Porque os filipenses também oravam por Paulo. And he could do it with joy, not with grief. E eles fazem isso com alegria, não com tristeza. You know, sometimes we pray for the brethren who have missed the path or have gone away from the Lord. Nós muitas vezes nós oramos por algum irmão que tenha se desviado do caminho e tenha se saído do caminho certo. Which is good, which is needful. O que é bom e é necessário que façamos. But do we pray for those who are going on well? Mas nós oramos por aqueles que estão indo bem e andando direito. Because they will be an attack of the enemy. Porque haverá um ataque do inimigo. For sure. Com certeza. So we need the prayers of one another. Assim nós precisamos das orações de uns pelos outros. You know, Epaphras is the prominent example of a man of prayer. Epaphras. Epáfras é um exemplo muito marcante de um homem de oração. Maybe we should look at that verse in is it 2 Timothy chapter 4 or Colossians 4? Just a minute. Vamos ver. Colossians 4. Colossenses podemos ver sobre esse homem. 12. Colossenses 4, 12. Epaphras, who is one of you, a servant of Christ, saluteth you, always laboring fervently for you in prayers, that ye may stand perfect and complete in all the will of God. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Now Epaphras was used especially in blessing to the assembly at Colossae. Epáfras foi usado especialmente em relação à assembleia de Colossos. He was a minister of that assembly. Ele era um ministro naquela assembleia. But he was also a man of fervent prayer. Mas ele também era um homem de oração fervente. We don't hear of him having any particular prominent gift. Nós não vemos falar dele que tenha tido algum dom muito proeminente.
He's called a faithful minister of Christ in chapter 1. No capítulo 1, ele é chamado de um fiel servo de Deus. He ministered Christ to the believers. Ele ministrava a Cristo aos crentes. This is what we need. E isso é o que nós precisamos. But he was also a man of continual prayer, Mas ele também era um homem de oração contínua, persevering. perseverante. And Paul acknowledges this. E Paulo toma conhecimento disso. I believe that Epaphras was a fellow soldier with the Apostle Paul. Eu acredito que ele tenha sido um irmão de armas, pode-se dizer, né? Um lutador junto com Paulo. He had worked with the Apostle Paul. Ele trabalhou com o I apóstolo think Paulo. that comes out in the book of Philemon. It's remarkable in this verse we have read that Epaphras was not praying about the problems and the sicknesses and so on that were among the saints. Mas é notável aqui que Epáfras, no versículo que lemos, não estava orando pelas necessidades, pelas doenças, por aqueles que estavam sofrendo. That is needful, no Isso, doubt. sem dúvida, isso é necessário. We should remember our brethren in afflictions and bonds. Nós devemos nos lembrar de nossos irmãos em aflições e em prisões. But as it mentions in our verse, his exercise was that the brethren would stand complete and perfect and complete in all the will of God. Mas o que esse versículo fala é que ele orava para que aqueles se conservassem firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. He was deeply concerned about their spiritual development. Ele estava realmente preocupado com o discernimento espiritual deles. And their apprehension of the teachings of the Apostle Paul, no doubt. E a compreensão dos ensinamentos de Paulo a esse respeito. He had a burden in this area. Ele tinha um ardor com respeito a essa área. But coming back to our chapter in Philippians, Mas voltando ao nosso capítulo em Filipenses, the apostle was encouraged o apóstolo estava sendo encorajado by the fellowship of the Philippian assembly in the gospel. pela comunhão da Assembleia em Filipos no Evangelho, From the first day. desde o primeiro dia. And it was a blessing E to the apostle. isso era uma bênção para o apóstolo. He was not able to minister himself in the gospel anymore publicly, Ele não tinha mais condições de publicamente falar do Evangelho, but he mentions further on in the chapter mas mais à frente ele vai mencionar that the Lord was using him in the prison. que o Senhor estava usando ele na prisão. Through all the praetorium, the gospel was being proclaimed. Toda a guarda pretoriana, o Evangelho estava sendo proclamado. He was chained to a guard 24 hours of the day, Ele estava acorrentado por um guarda 24 horas por dia. and there was changes, of course, of guards. E logicamente existia a troca da guarda. And no doubt that Paul presented the gospel to everyone. Não tenho dúvida que Paulo apresentou o Evangelho a todos os guardas. And in the very palace of Caesar, E ao próprio palácio de César, many were brought to Christ. muitos no próprio palácio de César foram trazidos a Cristo. That comes out in our chapter here. Where is it? It comes out in verse 12 and 13. Isso é no versículo 12 e 13. Quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram
contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. É interessante que isso provocou uma ação nos que não estavam presos de pregar o Evangelho também, porque se ele podia pregar preso o Evangelho, aqueles que estavam soltos se encorajaram a fazer isso, né? Que é o que fala no versículo 14. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Porque se ele preso ainda continuar pregando o Evangelho, eu estando solto, por que não? Eu tenho que pregar o Evangelho, porque até preso ele prega, e eu estou aqui. Então encorajou as pessoas, os irmãos no Senhor, a sair e pregar o Evangelho. Por outro lado, cria-se então o que vem a seguir, né? Aqueles que vinham disso aí começaram a pregar a Cristo, porque se todo mundo prega, eu quero também ser famoso, eu quero, sei lá, fazer o quê, né? Essa oração, é interessante o irmão mencionar sobre essa oração àqueles que estão no caminho reto. Eu li uma coisa, achei muito interessante. As árvores que dão frutos são as que mais levam pedrada, porque eles querem os frutos, né? Todo mundo tem, eu quero o fruto também. Como não consegue produzir, ele tenta roubar do outro, atirando pedra, logicamente. Eu estou falando com relação, por exemplo, a uma mangueira, né? Quem já não foi criança aqui e quer aquela mangueira, só que é muito alto, né, para pegar, é inacessível eu ter essa fruta, então eu tenho que atirar uma pedra para derrubar e eu pegar ela, chegar no meu alcance. O homem que ministra, o homem que traz para a assembleia, ensina, anda reto no caminho, nós temos que orar por eles também, porque ele é alvo de inveja e de objetivo de querer ir lá, de qualquer modo, pegar do fruto dele e dizer que é dele, roubar fruto mesmo. E assim saem então as contendas, as divisões, as brigas entre irmãos na Assembleia, por inveja de uma coisa que ele pode ter também, é acessível para ele. Ele só está com inveja porque talvez o caminho dele não é de um modo que ele vá fazer essas coisas. Não está andando retamente, o Senhor não vai abençoá-lo no que ele está fazendo, querendo falar, porque nós podemos, certamente, conhecemos a natureza humana, nós só podemos aprender a ser cristãos sem ser cristãos, isso é um fato. Aprende a aparência de como ser, mas não tem a energia, não tem a força daquilo que vem da parte de Deus. Então ele tenta, de qualquer forma, denegrir a obra daquele que está andando, para que eles possam ter o seu lugarzinho no sol. Nesse sentido, Epáfras orava para que aqueles que estavam fazendo isso, que continuassem fazendo e seguindo em frente fazendo isso. E precisava dessas orações, porque nós sabemos como é hoje no mundo, que a situação atual do mundo e da igreja, nós somos alvos constantes de Satanás. Ele quer de alguma forma diminuir a obra do Senhor, ele quer dividir, e ele entra na família fazendo isso, ele entra na assembleia fazendo isso, onde der para fazer, ele vai tentar fazer. Então nós sim temos que orar muito pelos irmãos que estão na obra, que saem, que visitam, para que eles continuem firmes, para que eles continuem no caminho que os levou até onde eles estão, e sem se ensoberbecer, e ao mesmo tempo buscando estimular outros a fazer isso também. Às vezes a gente parece que tá bom do jeito que está, não precisa mais, já tem irmão suficiente, mas não, é necessário. Nós precisamos estar como vasos prontos para serem usados. E às vezes nós não estamos porque queremos fazer as nossas próprias coisas. É interessante como Paulo chegou a Filipos na primeira vez. Ele estava orando e
teve uma visão que devia ir lá. Quando ele foi visitar, chegou circunstâncias e ele foi metido na cárcel, na prisão. E lá se converteu, dos primeiros a ouvir o Evangelho em Filipos. É um exemplo de como Deus utiliza as circunstâncias para levar-nos a gente que precisa ouvir. Eu vou às cárceles quase todas as semanas, meu país, porque na rua ninguém quer ouvir, nem nas igrejas querem ouvir muitas vezes o Evangelho. Na cárcel querem ouvir, e nós cantamos muito na cárcel, porque se convertem lá. E então, Deus sabe como controlar as circunstâncias, produzir no coração das pessoas a humildade e arrependimento para ouvir a palavra. Satanás tem muito êxito em sua maneira de vendar os olhos da gente no mundo para não ouvir o Evangelho. Estamos no carnaval agora. O que está fazendo todo mundo? Quer ouvir o Evangelho? Não quer. Mas graças a Deus que Ele obra com nós, produzir em nós circunstâncias, abrir o coração. Então, também é nós que pregamos o Evangelho. Eu lembro de um meu irmão perguntando, enquanto ao caso de Paulo, creio que Timoteo estava lá também, não? E quando está metido na cárcel, ele diz: eu acho que os irmãos começaram a perguntar: está seguro, Paulo, que viu uma visão que devemos chegar aqui? Porque não era agradável, era difícil. E às vezes é assim na vida. Mas o que fizeram eles lá na cárcel, na prisão? Cantaram. Acho que foi ao cantar lá que abriu o coração desse carcereiro. Porque viu que esta gente tem algo. É normal que a gente que vai na cárcel canta? Não. Cristão pode cantar lá. Por quê? Tem gozo dentro de si, tem o Espírito Santo dentro de seu ser, a fonte de gozo. O mundo crê que a felicidade está fora e tem que procurar, tem que fazer festa, tem que ir onde há circunstâncias boas para ficar satisfeito. Para o crente não é assim. Deus deu a nós, em nossos corações, fonte de bênção. Pelo Espírito Santo, podemos ser alegres em comunhão com Deus. Paulo foi assim na cárcel. E nós? Como estamos na vida? Tristes? Temos gozo? A gente em nossa vecindade podem ver em nós que somos contentos? Ou estamos murmurando, queixando do mal que existe? Podemos
dar mau testemunho nesta maneira. O que você acha disso, Limão? Evangelho de João, João 4, versículo 13. João 4, versículo 13 e 14. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Capítulo 7 de João, versículo 37. João 7, 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, nós vemos que existe esse duplo aspecto dessa água, né, que no capítulo 4 é a ação do Espírito Santo nos movendo a Deus, de nós, nos movendo a Deus, jorrando para a vida eterna. E aqui no capítulo 7, fala agora como um rio que corre. E isso o que é? Esse é o testemunho. É algo em nós, né, promovido pelo Espírito Santo, esse gozo que jorra, que essa água ela corre como um rio. Então ela cai nesse sentido que é para o mundo. Mas isso que é interessante, né, que provém de nós, melhor dizendo, em nós. É uma obra do Senhor em nós. Não é uma ação, como o irmão está falando, não é uma ação externa que vai modificar o meu interior. Nós devemos entender que aqui, é em nós que acontece isso. Falando a respeito de oração, eu estava lendo alguns versículos aqui, e a gente pode pensar o que Paulo fazia. Ele só orava? Porque se nós formos ver alguns versículos, ele diz no nosso próprio capítulo, todas as vezes, no versículo 3, todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós. Sempre com alegria. Se a gente for ver mais alguns versículos, não só da igreja dos Filipenses, mas também dos Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 3. Graças damos a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Depois, em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10, orando abundantemente, dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Aqui nós vemos orando abundantemente dia e noite, e Paulo diz que sempre orava pelos de Filipos, também de Colossos, e em Efésios, capítulo 6, versículo 18.
orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Ué, Paulo tinha tempo para fazer alguma outra coisa, a não ser ficar orando? Se ele orava dia e noite, se ele vigiava em todo o tempo, em todo lugar, por todos os santos, como é que funcionava a cabeça de Paulo, hein? Como podia ele orar por todos os santos, todo dia, de noite, ele não dormia, não comia, não bebia? Alguns irmãos pensam que a simples oração matinal, né, ou à noite, já nos basta para nós estarmos com comunhão com o Senhor. De manhã eu agradeço, como dizem alguns, você já agradeceu por estar vivo hoje? Não é isso que Deus quer da gente, né? Que a gente se lembre dele de manhã e que a gente se lembre dele à noite, a hora que vai dormir. O cristão agora, ele tem a entrada livre na presença de Deus, não com hora marcada. Nós não temos uma hora marcada agora para entrarmos na presença de Deus. É dia e noite, em todo o tempo e em qualquer lugar. Na cadeia, como Paulo fala, sendo perseguido. Eu, quando estou no meu trabalho, quando eu estou na minha casa, quando eu estou andando na rua, quando eu estou em qualquer lugar, irmãos, eu posso conversar com o Senhor. Eu posso orar para o Senhor, eu posso interceder, né? Quando o Senhor traz a minha lembrança, a lembrança de algum irmão, ou de alguma dificuldade de algum irmão, ou mesmo da sua família, ou mesmo de você próprio, de você mesmo. Sabe, eu tenho acesso à presença de Deus 24 horas por dia e a qualquer momento. Às vezes à noite, quando a gente acorda, uma coisa boa, já que a gente não tem nada para fazer, né? A gente acorda e é um bom momento para orar, sabe? Enquanto a gente pega no sono de novo. Mas eu quero falar aqui exatamente desse que Paulo orava dia e noite. Ele não se cansava de interceder, né? A oração é uma coisa que nos leva à presença de Deus, que nos coloca em contato com Deus, porque nós conversamos com quem? Com quem nós mais gostamos de conversar? Com os nossos amigos? Claro, gostamos de conversar com os nossos amigos. Com os nossos familiares, sim, é bom. Mas se a gente for colocar aqui, quantas vezes por dia eu converso com Deus, eu falo com Deus? Agora não é uma hora própria. Eu estou andando na rua, não é uma hora própria. Eu estou no supermercado, não é uma hora própria. Mas existe hora própria para falar com Deus? Nós estamos na presença de Deus. Esse homem que nós vemos, Paulo, aqui, ele tinha um objetivo, que nós vemos lá para mim o viver é Cristo. E ele havia conhecido, ele havia realmente, né, visto quem era, onde ele estava e para onde ele foi, para onde Deus levou ele. A opção que ele fez, né, para Cristo. E ele sabia que ele podia. E a oração é uma coisa tão importante que nós vemos aqui na vida de Paulo, que ele não cessava de orar incansavelmente dia e noite. Nós vemos que é uma coisa que nos faz estar o quê? A oração? Na própria presença de Deus e conversarmos com Ele, né, através de Cristo, pelos méritos de Cristo, a qualquer momento.